Olá, meus queridos alunos, professor Chaga de Química. Hoje nossa aula será sobre estudo das cadeias carbônicas. Nós vamos ver, a partir de hoje, como é que se comportam as cadeias carbônicas, a partir da ligação entre os carbonos. Vamos aqui, ó. Cadeias normais, aberta ou acíclica. Ou seja, a cadeia pode ser aberta ou acíclica. São aquelas que apresentam somente carbonos primários e secundários. Nós já sabemos o que é carbono primário, o que é carbono secundário, o que é carbono terciário, o que é carbono quaternário. Então só apresenta carbono primário e secundário. Então vamos lá de novo. Cadeias carbônicas. Cadeias normais, abertas ou acíclicas. São aquelas que apresentam somente carbonos primários e secundários. Aqui é o carbono primário, aqui é o secundário que está ligado a dois carbonos, aqui é secundário que está ligado a este, e este aqui é primário que está ligado apenas a este. Então, isto são as cadeias normais. Então, toda cadeia normal tem somente carbonos primários e secundários. Ok? Cadeias ramificadas, aberta ou acíclica. As cíclicas são aquelas que apresentam carbonos terciários e quaternários. Terciários ou quaternários. Aqui eu tenho, ó, carbono primário, está ligado apenas a este. Este aqui é o carbono terciário, que está ligado a este e a este. Este aqui é secundário, esse aqui é primário. Então, estas são as cadeias ramificadas. Cadeia ramificada tem que ter carbono terciário, carbono quaternário ou os dois. Entenderam? Cadeias saturadas, aberta ou acíclica. São aquelas que apresentam somente ligações simples. Aqui eu tenho ligação simples, ligação simples, ligação simples. Então, as cadeias saturadas apresentam somente ligações simples. O que significa saturada? Saturada significa cheia. Significa que esta cadeia está completamente cheia de hidrogênio. Não cabe mais nenhum outro hidrogênio. Nós vamos fazer aqui um pequeno experimento para vocês entenderem. Aqui eu tenho um becker com água. Este becker tem uma certa quantidade de água. Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui são as moléculas de água. Eu vou colocar aqui dentro açúcar. Aí eu pego e coloco uma certa quantidade de açúcar. Quando eu mexo, o que acontece com o açúcar? Ele vai se dissolvendo entre as moléculas de água. Coloco mais açúcar aqui dentro e mexo. E ele vai se dissolvendo entre as moléculas de água. Coloco mais açúcar e mexo. E o açúcar vai se dissolvendo entre as moléculas de água. Ou seja, vai preenchendo todos os espaços vazios que existem entre as moléculas de água. Coloco mais açúcar e mexo. E vou colocando aqui, e até que vai ficar uma quantidade de açúcar aqui no fundo. Ora, gente, embora a gente não perceba, mas existe espaço vazio entre uma molécula de água e outra. Tanto é que quando eu coloco o açúcar e mexo, o açúcar se dissolve aonde? Nos espaços entre uma molécula e outra. E à medida que eu vou dissolvendo o açúcar, esses espaços vão sendo preenchidos até o momento que eu coloco açúcar, que todos os espaços foram preenchidos e parte do açúcar fica no fundo do becker. A gente já fez isso quando vai adoçar um suco, que a gente bota açúcar demais, o açúcar não se dissolve e fica onde? No fundo do recipiente. Por que isso acontece? Porque o açúcar preencheu todos os espaços vazios
que existia entre as moléculas de água. Quando isso acontece, a gente diz que esta solução está completamente cheia. Ela está saturada. Então, o que é saturado? Saturado é quando está completamente cheio. Vocês já viram aquela expressão? Olha, eu estou por aqui. Viram? Pois é, por aqui significa que eu estou cheio. Eu estou saturado. Entenderam? Então, vamos aqui, ó. Então, isso aqui eu tenho o quê? Completamente cheio. E aqui vamos trazer este raciocínio para cá. Aqui esta cadeia está saturada porque ela está completamente cheia de hidrogênio. Não cabe mais nenhum outro hidrogênio nesta cadeia. Entenderam o que é saturado? Saturado é o quê? Quando só tem ligações simples, que está completamente cheia de hidrogênio e não cabe mais nenhum outro hidrogênio. Porque nós sabemos que o carbono só faz 4 ligações, não é isso? Ok. Cadeias insaturadas, aberta ou acíclica, são aquelas que apresentam ligação dupla e tripla. Ligação dupla ou tripla. Aqui eu tenho a cadeia insaturada. Perceba que ela tem o quê? Uma ligação dupla e uma ligação tripla. Se eu tirar esta ligação aqui, eu vou ter espaço para mais 2 hidrogênios. Porque são quantas ligações? Ó? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, se eu tirar essa aqui, cabe mais um hidrogênio aqui e outro aqui. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu tirar esta ligação aqui, eu coloco mais um hidrogênio aqui e mais um hidrogênio aqui. Se eu tirar esta ligação aqui, cabe mais outro hidrogênio aqui, cabe mais outro hidrogênio aqui. Ou seja, as cadeias insaturadas, elas não estão completamente cheias. Ainda cabe mais hidrogênio. E para eu saber o que é uma cadeia insaturada, é quando existe ligação dupla, ligação tripla ou as duas. Entenderam? Então isso é que é cadeia insaturada. Cadeias homogêneas, aberta ou acíclica, são aquelas que não apresentam heteroátomo. O que é um heteroátomo? Átomos diferentes de carbono entre carbonos. Então aqui, olha. Aqui carbono, 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 carbono. Ou seja, esta cadeia só apresenta carbono e hidrogênio. Aqui eu tenho uma outra cadeia. Aqui é carbono, carbono, oxigênio. Isto aqui é um átomo diferente de carbono? Sim. Mas ele é heteroátomo? Não. Porque o heteroátomo tem que estar entre carbono. Então, heteroátomos, átomos diferentes de carbono entre carbono. Então, o que é o heteroátomo? Um átomo diferente de carbono entre carbono. Eu posso ter um átomo diferente de carbono numa cadeia carbônica? Posso. Mas é o heteroátomo? Só é o heteroátomo se tiver entre carbono. Cadeias heterogêneas, aberta ou acíclica, são aquelas que apresentam pelo menos um heteroátomo. O que é heteroátomo? Átomo diferente de carbono entre carbono. Aqui eu tenho a cadeia heterogênea, por quê? Porque eu tenho um átomo diferente de carbono entre carbono. Aqui eu tenho um átomo diferente de carbono, mas ela não é heterogênea, porque este átomo não está entre carbono. Ou seja, para a cadeia ser heterogênea, tem que ter um átomo diferente de carbono entre carbonos. Se não tiver entre carbono, a cadeia será homogênea. Cadeias fechadas ou cíclicas aromáticas são aquelas que apresentam 6 átomos de carbono com 6 átomos de hidrogênio e duplas ligações alternadas. Tá aqui, ó. 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duplas ligações alternadas. Uma dupla alterna uma, outra dupla, alterna outra, outra dupla.
Perceba que cada átomo de carbono tem 4 ligações. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esta cadeia pode vir neste formato ou neste formato. Aqui os carbonos não aparecem. Cada canto desse aqui é um carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos hidrogênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duplas ligações alternadas. Uma dupla, alterna, outra dupla, alterna, outra dupla. Ela também pode vir assim, ó. E ela pode vir assim com esse ciclo aqui no centro. Por que esse ciclo no centro? Essas duplas ligações, elas sofrem ressonância. Esta dupla vem para cá, enquanto esta vem para cá, enquanto esta vem para cá, enquanto esta vem para cá. Elas ficam girando o tempo todo. Então eu posso representar ela assim. É como se elas estivessem girando. Aqui, 6 átomos de carbono, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E as duplas ligações alternadas estão aqui girando. Ou seja, gente, as cadeias aromáticas têm que ter 6 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e duplas ligações alternadas. Se não for assim, não é aromática. Cadeias fechadas ou cíclicas não aromáticas são aquelas que apresentam somente ciclo fechado. Está aqui, ó. Um ciclo fechado com 3 carbonos. Esta cadeia pode vir neste formato ou pode vir neste formato. Aqui um carbono, carbono, carbono. E 2 hidrogênios, ó. 2, que esses 2 aqui. 2, que esses 2 aqui. E 2, que esses 2 aqui. Que é para completar as 4 ligações. Aqui, ó, uma ligação, uma. Aqui um carbono, uma ligação. Quantas ligações faltam? 2. Eu coloco 2 hidrogênios. E aqui eu tenho a cadeia fechada com 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. E elas podem também ser. Elas podem ser também uma cadeia saturada, que só tem ligações simples. E pode ser uma cadeia insaturada, que tem dupla ou tripla ligação. Ou seja, as cadeias fechadas, que não são aromáticas, elas podem ter 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, mais de 6 carbonos. E elas podem ser saturadas, quando só tem ligações simples, e elas podem ser insaturadas quando tem dupla ou tripla ligação. Cadeias fechadas heterocíclicas. Cadeias fechadas heterocíclicas são aquelas que apresentam pelo menos um heteroátomo. O que é o heteroátomo? Átomo diferente de carbono entre carbono. Aqui eu tenho uma cadeia heterocíclica, por uma cadeia fechada, que tem um átomo diferente de carbono entre carbono. Tá? Aqui eu tenho uma cadeia fechada, com 4 átomos de carbono, e tenho um átomo de carbono ligado a uma cadeia fechada. Então é uma cadeia mista. Então, gente, o que é uma cadeia heterocíclica? Hétero diferente, ciclo fechado. É uma cadeia que tem um átomo diferente de carbono entre carbono. O que é uma cadeia mista? Mista é uma mistura de cadeia fechada com cadeia aberta. Quando é que a cadeia é mista? Quando tem pelo menos um átomo de carbono ligado ao ciclo. Entenderam? Então, meus alunos, é isso que eu queria passar para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar aquele ok, de ativar o sininho para receber notificações de novas aulas. Também, na primeira mensagem, vou estar deixando um link com a relação de exercícios. Respondam e depois confiram se vocês acertaram. Alguma dúvida, entre em contato comigo. Então é isso, meus alunos, e até a nossa próxima aula.